Gravando. A gente vai continuar agora com a nossa sequência da agenda. Se vocês puderem, por favor, se acomodar nas cadeiras. Agora com café, né? Com o estômago mais recheado, a gente tem mais energia para acompanhar, para debater. Porque o próximo assunto a gente acha que é bastante interessante. Vai falar do fenômeno das mídias, né? Vai contar um pouquinho sobre o que essas crianças tanto querem com essas mídias, né? O porquê que elas querem, enfim, aparecer na tela, o que elas querem gravar os seus vídeos. E a gente começa agora com a mesa da Renata Tomás, onde ela vai contar pra gente o que você vai ser antes de crescer. YouTubers, infância, celebridade. Essa foi a questão feita pela pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, do Rio de Janeiro, a Renata Tomás, em sua premiada tese de doutorado. Para falar mais sobre esse interessante e oportuno assunto, eu chamo ao palco Renata Tomás. Então, contando um pouquinho da Renata, a Renata é professora substituta no Departamento de Estudos Culturais e Mídia da Universidade Fluminense, UFF, realizou pós-doc na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2018, concluiu o doutorado em Comunicação e Cultura em 2017, na linha de pesquisa Mídia e Mediações Socioculturais, com bolsa da FAPERJ, aluno nota 10, pela mesma instituição, onde fez o mestrado em 2011 e a graduação em jornalismo em 2004. Tem experiência profissional na área de comunicação e mídia impressa, online e eletrônica. Então, Renata, conta pra gente por que essa criançada tanto quer gravar vídeo, tanto quer aparecer, né? O que mudou de um tempo para cá? Vai lá, tá? Pode começar, por favor. Bom dia, gente. Obrigada, Jean, pela apresentação. Obrigada pelo convite. Eu me senti muito honrada com ele, me senti super privilegiada de estar num fórum como esse. Eu tinha dito para o Jean ontem que a gente estuda tanto tempo, mas são nessas horas que a gente vê como é bom estudar, porque a gente pode trocar, a gente pode conversar, dialogar, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de poder fazer essa troca, de receber e de também, de alguma forma, poder contribuir. Bom, então eu vou contar já, né? Não vou poder contar tudo, mas eu vou contar um pouco do que eu ouvi, do que eu vi, do que eu percebi, né? Do que eu interpretei nesse tempo de pesquisa. Como o Jean me apresentou, eu sou da área de comunicação. Diferentemente, acredito, de boa parte das pessoas que estão aqui, eu não sou uma produtora de conteúdo, eu não sou uma profissional dessa área. Eu sou uma pesquisadora, alguém que olha para essa produção, alguém que olha para esse conteúdo e procura entender de que forma ele comunica para a gente a cultura em que a gente vive e de que forma as crianças inseridas nessa cultura usam esses meios e produzem visões de mundo a partir desses meios. Então, eu pesquiso infância e mídia nessa perspectiva, né, na perspectiva da cultura, e encontrei no fenômeno dos youtubers mirins, os youtubers crianças, esses meninos e meninas que produzem vídeos para a internet, particularmente para o YouTube, e que têm milhões de assinantes nos seus canais, milhões de seguidores. Encontrei nesse fenômeno uma forma de tentar compreender como que as crianças participam ativamente da construção social da infância. Como que elas interferem nas nossas percepções do que é infância, do que é ser criança? Como que os usos que elas fazem dos meios de comunicação, especialmente das mídias digitais, ajudam a gente a compreender a infância hoje, a infância contemporânea. E a minha tese, ela se concentra numa perspectiva, né, numa linha de ideia, né, de pensamento, de raciocínio,
de compreender a infância não apenas como um tempo onde as crianças são investidas enquanto crescem para serem alguém. Né? Isso é uma concepção bastante moderna. Então, a gente educa as crianças, a gente ensina as coisas para elas, a gente manda para a escola, a gente conversa, a gente dá espaço para elas brincarem, né? Enfim, existe uma série de experiências de infância. Mas a infância moderna é isso, você investir na criança para quando ela crescer, ela ser alguém, ela produzir algum tipo de existência social, de relevância social, ela contribuir socialmente de alguma forma. Isso continua acontecendo, continua valendo, né? A gente continua fazendo isso. Mas, para além disso, o que eu defendo é que a infância também né, a infância contemporânea também é um tempo de a criança produzir essa existência antes dela crescer. É por isso que a pergunta da minha tese é essa, né? O que você vai ser antes de você crescer? Que tipo de existência, que tipo de relevância, que tipo de contribuição você vai poder oferecer antes de você ser adulto? Antes de você terminar a escola, antes de fazer uma faculdade, antes de ter um emprego? O que você pode fazer nesse mundo antes disso? Para algumas dessas crianças, elas vão responder. Eu posso ser um youtuber. Eu posso ser um produtor de conteúdo audiovisual na internet. E ouvindo essas crianças, então, eu escolhi 4 canais, dentre os mais acessados, seguidos e que tem inscritos aqui no Brasil. Dessas meninas, Júlia Silva, Bel para Meninas, o nome dela é Isabel, e o título do canal é Bel para Meninas, Juliana Baltar e Manuela Antelo. Bom, na época da minha pesquisa, elas tinham entre 9 e 11 anos, elas estão já um pouquinho diferentes, um pouquinho mais crescidas. Eu fiz uma etnografia no entorno de todos esses canais. Eu analisei os vídeos, analisei os comentários, analisei as descrições, fiz um trabalho de campo nos eventos que elas realizam. Além de produzirem os vídeos, elas, ao longo da minha pesquisa, todas elas ultrapassaram a marca de 1 milhão de inscritos nos seus canais. Hoje, por exemplo, a Júlia Silva tem 3 milhões de inscritos, a Isabel tem 5 milhões, a Juliana Baltar tem quase 6 milhões e a Manuela Antelo tem quase 2 milhões de inscritos. Todas elas, ao longo da pesquisa, publicaram livros, algumas mais de 1. A Júlia Silva, por exemplo, publicou 3, a Isabel também 3 livros, tem muitos fãs, muitos seguidores, se tornaram crianças muito famosas, de fato, pequenas celebridades da internet, que, inclusive, passaram a fronteira. Elas participam de programas na mídia massiva, estão ou na Fátima Bernardes, ou no Fantástico, ou no Hoje em Dia, são entrevistadas em grandes jornais como Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, enfim. E nos seus canais, né, em seus vídeos, elas vão oferecer um conteúdo marcadamente de entretenimento, mas extremamente intimista, né? Um conteúdo de entretenimento, de brincadeira, a gente vai ver um pouco mais à frente, mas que marca a rotina delas, o cotidiano delas, a vida privada delas. Antes de falar um pouco mais sobre isso, eu só queria marcar algo, né, que eu acho importante de a gente imaginar que um fenômeno como esse, ou a emergência de figuras como essa, né, de crianças com esse tipo de fama, com esse tipo de notabilidade, de reconhecimento, é algo próprio do nosso tempo, não porque as tecnologias determinem isso, né? Não por causa da internet necessariamente, mas por causa de um conjunto de fatores, né? Por causa de uma configuração que permite a emergência dessas crianças como produtoras de conteúdo na contemporaneidade. Aqui, certamente, não são todos os fatores, mas eu considero esses importantes, ao menos no meu campo, né, naquilo que eu observei. O primeiro deles é, certamente, essa presença ativa das crianças na internet, né, o tanto que elas têm acesso a esse lugar, a esse ambiente. Obviamente, não são todas as crianças, não são em todos os lugares,
né? Mas é uma presença crescente. Tão crescente, a gente tem 2 grandes pesquisas que vão corroborar isso de uma maneira muito enfática. Uma delas é a TIC Kids Online, uma pesquisa que é feita anualmente em vários países, incluindo o Brasil. Eles já fecharam de 2017, vão publicar agora em novembro, mostrando essa presença forte, essa presença contundente das crianças nas mídias digitais, nas redes sociais, tendo perfis, produzindo novas sociabilidades, usando esses dispositivos, né, produzindo imagens de si mesmas, produzindo narrativas delas, histórias, o tempo todo. E tem uma pesquisa feita aqui em São Paulo pela SPM, laboratório, o Media Lab, que anualmente também vai monitorando, e aí, em termos de Brasil, a produção desses canais no YouTube, particularmente voltados para a criança. Um outro fator que eu considero importante é o quanto a visibilidade é algo premente, né? Um valor premente na nossa sociedade, o quanto é importante estar visível. E o quanto é importante a gente saber que estar visível não é necessariamente falar que as pessoas são narcisistas, que as pessoas gostam de aparecer, não é disso que eu estou falando, né? Mas de como conseguir produzir essa visibilidade é importante na nossa sociedade em todas as instâncias. Então, se a gente pensar assim, na minha própria condição, eu como uma pesquisadora ou como uma professora, o quanto que eu preciso alimentar o meu currículo Lattes, né? O quanto que eu preciso mostrar as coisas que eu faço, as coisas que eu realizo, o que eu publico, ou ainda uma pessoa num ambiente corporativo, o quanto que ela precisa deixar o tempo todo visível o que ela está fazendo, o que ela realiza, como ela é produtiva, eficaz. Nós vivemos numa cultura em que a gente é instado o tempo todo a produzir visibilidade. E as crianças estão nessa cultura também, elas percebem isso, elas sabem isso. E elas também vão buscar formas de produzir essa visibilidade, assim como nós fazemos. E nesse movimento, né, de estar presente na internet, de ter acesso a esses dispositivos, de ter acesso a essas formas de produzir narrativas de si, imagens de si, de produzir a própria visibilidade, elas estão fazendo algo muito curioso, muito interessante, ao menos para mim, que me chama muita atenção. Elas estão deslocando do ambiente privado, do ambiente doméstico, questões, assuntos, temáticas para o ambiente público. Então, aquilo que estava muito restrito ao privado, por exemplo, com quem elas brincam, de que elas brincam, de que forma, o que elas gostam de comer, como é o dia a dia na casa delas, como elas se relacionam com seus pais, com seus irmãos, como elas estudam para a prova. Tudo isso que está retido no ambiente doméstico, né, ou pelo menos estava, ganha o espaço público por meio desses conteúdos, sem que elas saiam de casa, né, sem que elas deixem o espaço privado, mas abrindo a possibilidade de elas tornarem isso público, visível, como uma janela. Muitos teóricos, né, de mídia e infância vão pensar as mídias eletrônicas, sobretudo a televisão, como uma grande janela da criança para o mundo, para ela ver o mundo. Mas esses conteúdos, né, essas plataformas, eu acredito, elas funcionam como uma janela ao contrário, né? Elas são uma grande janela do mundo para as crianças, uma grande janela onde a gente pode observar de uma outra perspectiva as culturas infantis, a vida das crianças, que pode nos mostrar coisas que talvez a gente não estivesse tão acostumado a ver e talvez a gente não tivesse nem tão interessado em saber e em assistir. Então, eu acho assim que a primeira impressão que eu tive observando esses conteúdos, foi ver que quando essas crianças fazem essa passagem de um lugar comum, porque são crianças extremamente comuns, não são crianças que ocupam esse espaço porque desenvolveram algum tipo de habilidade artística, tecnológica, não são gênios da matemática, elas são crianças extremamente comuns. Então, ao fazer esse deslocamento de um lugar
socialmente falando, ordinário, que não é central, para um lugar importante, de relevância, através desses conteúdos, essas crianças colocam em movimento que eu chamo de um capital lúdico, que torna elas distintas umas das outras, ou seja, que produz distinção. E distinção no sentido de que elas não são, embora comuns, elas deixam de ser comuns, elas se tornam, então, crianças extraordinárias, não porque façam coisas extraordinárias, mas porque conseguiram, tiveram a capacidade ou a competência de produzir altos níveis de visibilidade. E é por isso que elas vão ser celebradas, porque elas têm muitos seguidores, porque elas são conhecidas, muito conhecidas, porque elas são reconhecidas. E essa capacidade de mobilizar essa quantidade de pessoas e de ações em torno delas é o que, de fato, vai conferir a elas essa distinção. Elas, então, saem desse lugar comum e se tornam youtubers, se tornam famosas, se tornam escritoras, se tornam modelos do que ser, do que estar no mundo. A produção, a princípio, eu me debrucei sobre essa produção material, sobre esses vídeos, que versam sobre o quê? Elas fazem vídeo de quê? Elas fazem vídeo brincando, então elas estão lá brincando com seus brinquedos e alguém está gravando. Ou então elas fazem vídeos de novelinhas, de séries, elas criam roteiros junto com seus pais, com seus irmãos mais velhos, com alguém que ajude. Elas criam roteiros e produzem as novelinhas, as séries, em que elas interpretam alguém ou em que simplesmente as bonecas dela botam as Barbies para falar e interpretam. Elas fazem vídeos dos chamados desafios. Então, com o pai, com a mãe, eles fazem determinada competição. Inúmeros exemplos de competição que eles vão fazer e aí vai ter um vencedor, normalmente o pai paga uma prenda quando perde, ou a criança. Vídeos de tutoriais. Vamos fazer uma make para o Halloween, para o Carnaval. Como fazer papinha da Baby Alive. Baby Alive é uma boneca que imita um bebê. Como fazer papinha para Baby Alive em casa? Como fazer massinha caseira? Como fazer pulseiras? Como fazer pipoca? Como fazer brigadeiro? Vídeos, os conhecidos e complicados vídeos de unboxing. O tirar da caixa, aqueles vídeos em que elas fazem demonstrações de brinquedos. Inicialmente, brinquedos que elas ganhavam de Natal, de aniversário, dos seus familiares. Mas, quanto mais elas conseguem essa notabilidade, esses brinquedos agora são de marcas, de empresas, de fabricantes, que mandam para elas e elas acabam fazendo uma publicidade desses brinquedos. Os famosos vlogs são vídeos em que elas narram, são diários, em que elas mostram, por exemplo, o meu final de semana com a minha família, o meu dia na casa do meu pai, o nosso passeio na praia, as minhas férias, o meu primeiro dia de aula, o meu último dia de aula, a minha rotina da manhã. Então, vocês vão vendo que esses exemplos são exemplos de, embora eles sejam variados, eles vão passar necessariamente pela vida privada dessas crianças, pelo cotidiano delas, pela rotina delas, pelo que elas são. Então, elas vão produzir narrativas de si o tempo todo. Elas vão se dizer o tempo todo os seus gostos, aquilo que deixa elas tristes, aquilo que deixa elas alegres, aquilo que deixa elas ansiosas. Elas vão se mostrando e se constituindo, produzindo, de fato, uma narrativa da identidade delas, de quem elas são no mundo. E essa produção material, ela não pode ser pensada, obviamente, fora do fato de ela ser também uma produção simbólica. Elas estão produzindo vídeos, de fato, histórias, mas elas estão necessariamente produzindo representações. Elas estão produzindo visões de mundo, representações da infância, representações do que é ser criança, representações de gênero. O que é ser menina? O que não é ser menina? Representações geracionais. O que é ser criança hoje? O que é ser criança na contemporaneidade? Elas estão emitindo isso. E, ao fazer isso, emitindo também papéis, modelos. Como você deve ser? Como é uma criança feliz? O que é uma criança esperta?
que é uma criança famosa? O que é uma criança bonita, valorizada? Né? Essas representações e esses modelos estão sendo comunicados por meio desses vídeos o tempo todo. Então, as crianças que consomem esses vídeos não consomem apenas as brincadeiras, né? Elas estão consumindo essas visões de mundo. Elas estão produzindo cultura, produzindo, como eu já disse, visibilidade, fama, né? Como nos tornarmos pessoas conhecidas, visíveis, reconhecidas, produzindo intimidade, um tipo específico de sociabilidade. Certamente, crianças que acompanham essas outras meninas sabem muito mais da vida delas do que sabem das próprias crianças que moram nos seus prédios, no apartamento de baixo ou na casa da frente. Não é? Porque elas estão consumindo esse dia a dia o tempo todo. E esses modelos, né, que elas estão oferecendo, esses exemplos do que ser e de como ser no mundo, eles demonstram para a gente alguns processos de identificação. Porque é claro que desde cedo todos nós tínhamos modelos à nossa volta. Desde a nossa casa, com parentes, o pai, a mãe, uma madrasta, um padrasto, né, irmão, irmã. Todos nós temos modelos à nossa volta, que vão inspirar a gente a ser algo ou não. Né? Eu vou ser como meu pai, ou eu não vou ser como minha mãe. Ou a escola, a professora, o professor de natação, né, vão nos inspirar, vão nos ajudar a nos projetar algo que eu gostaria de ser ou algo que eu vou ser no futuro. Entretanto, essas crianças e o que elas produzem, a maneira como elas se constituem no mundo, amplia essa oferta de modelos, que a mídia também oferece. Né? O jogador de futebol, o cantor, o apresentador da TV, todos esses podem funcionar como modelos identificatórios para as crianças. A diferença que a gente percebe nesse universo é que essas crianças não são modelos do que eu posso me tornar um dia. Elas são modelos do que eu posso ser hoje. Então, quando eu conversava com uma criança e elas diziam, mas eu quero ser youtuber. Eu falava, então você quer ser youtuber quando você crescer? Não, eu posso ser agora, eu não preciso esperar ficar adulta. Eu não preciso terminar a escola. Né? Eu posso fazer isso agora. Então, uma possibilidade, né, o que essas sociabilidades mostram para a gente é a possibilidade de ser, de ocupar esse lugar, de ter essa relevância social, essa existência social, antes de terminar a faculdade, antes de ganhar dinheiro, antes de ter um emprego, antes de casar, antes de ter um filho. E de como isso altera a percepção das crianças de trajeto, né, de jornada, de desenvolvimento, de crescimento. Né, como isso vai mudar o modo de elas olharem para o seu lugar no mundo, né, para como elas podem estar no mundo. E aí, para concluir a minha fala aqui, eu trouxe 3 questões que eu penso que podem ser tensionadas a partir dessas possibilidades. Porque, de fato, o que esse universo mostra é que elas têm oportunidades, possibilidades de viver algo que elas até então não tinham de maneira tão ampla, de maneira tão disponível. Mas de que forma isso pode ser tensionado? Né? Que constrangimentos isso pode produzir? Porque, ao mesmo tempo em que esse fenômeno nos permite ver as possibilidades, essas possibilidades abrem espaço para determinados constrangimentos aos quais essas crianças precisam se submeter para continuar essa produção. O primeiro deles mostra os imperativos das narrativas de si. Então, quando essas crianças produzem essas imagens, essas histórias delas mesmas, elas estão se inserindo no mundo, né, ampliando o fato delas serem conhecidas, mas uma vez que elas entram nessa corrida, uma vez que elas entram nesse ambiente, que elas conseguem se constituir no mundo, elas entram num verdadeiro mercado inflacionado de imagens e nomes. Né? São muitas, e cada dia são milhares delas que vêm vindo a rebote, produzindo esses vídeos. E se elas quiserem continuar produzindo essa existência, elas vão ter que alimentar insistentemente essa máquina
de narrativas e de imagens delas mesmas. Então, aquilo que era uma possibilidade, aquilo que era uma oportunidade de participação, se torna um imperativo, né? Se torna uma exigência, sob pena de não existir, né? Então, se eu conseguir essa existência, se eu conseguir esse lugar que é super importante para mim, agora, se eu quiser continuar aqui, eu não posso parar, né? Eu preciso produzir incessantemente. Uma alienação da própria imagem. Uma vez que essa imagem é colocada em circulação, as crianças e os seus responsáveis não têm domínio sobre essa imagem, não têm mais controle sobre ela. E o que vai acontecer? Essas imagens são apropriadas de diferentes formas, são colocadas em diferentes usos, essas falas são colocadas em diferentes usos, ao ponto de as crianças não se reconhecerem nelas. Então, um exemplo muito simples. Ganhou um brinquedo no aniversário, uma boneca, ou então ganhou de presente uma viagem de férias, e ela vai contar no vídeo dela. Olha, eu vou para tal lugar, ou, olha o que eu ganhei, olha o meu sapato novo, e aí aparece. Você é muito exibida. Você gosta de aparecer, você não devia ser assim. Né? E aí ela vai falar, mas eu não quis dizer isso, eu não quis ser melhor do que ninguém. Né? Mas por que isso acontece? Porque o que elas colocam de si não pode ser controlado por elas. Então, elas vão ter que lidar com essas apropriações e vão muitas vezes se deparar, não vão se reconhecer naquelas imagens que são produzidas a partir do que elas mesmas colocam na internet. E, por fim, certamente, a mercantilização dessas imagens. Esses vídeos, acredito que vocês saibam, eles são patrocináveis e são patrocinados. E isso gera lucro, isso gera, em alguns casos, riqueza. E isso faz com que essa oportunidade, essa possibilidade que as crianças têm de participar, né, de fazer história, de fazer narrativa, de fazer imagem, se torne uma estratégia econômica. Né? De alguma forma, isso vai sendo transformado em um modo de lucrar, né, de enriquecer. Obviamente, eu não estou dizendo que todo mundo faz por isso, e nem a minha pesquisa tentou vasculhar isso. Mas, de fato, isso se apresenta e se impõe. E não se pode negar que há uma possibilidade de ganhar dinheiro efetivamente com esse tipo de atividade. E não se pode negar que essa possibilidade de ganhar dinheiro afeta a prática, afeta o investimento nesse tipo de atividade e na produção desses vídeos, e na pauta deles, e nas temáticas que vão aparecer. Então, para fechar, o que eu percebo é que, embora esse fenômeno não demonstre uma ruptura definitiva com o que a gente chama, né, de infância moderna, ele realmente aponta para o surgimento de um tipo particular de infância, né, uma infância extremamente embalada e atravessada pelos processos de comunicação. Ser criança hoje, necessariamente, passa por manusear processos de comunicação. Né? As crianças, de fato, são crianças, experimentam essa experiência em muito, né? Não exclusivamente, não totalmente, mas em muito, se comunicando, né? Produzindo mensagem a partir, não só da internet, mas a partir da produção de mensagem, da produção da comunicação. E, por último, é que, por mais que a gente reconheça que esses usos abrem possibilidades de participação e de produção por parte das crianças, a gente não pode deixar de considerar, deixar de saber que elas estão sujeitas a uma série de constrangimentos e de imposições que esse mesmo universo, que esse mesmo ambiente vai exigir delas. Bom, é isso. Obrigada. Obrigado, Renata. A gente tinha um tempinho agora para perguntas, mas o bom de mediar é que você sempre pode fazer a primeira pergunta, né? A gente fez umas palestras aqui, teve a palestra da Shana, você estava no voo, chegou um pouquinho depois, né? Teve a palestra do David, e a gente queria que você contasse um pouquinho assim, porque a gente tem uma grande mistura aí, né? Do que é brincadeira, o que é jogo, o que é assistir, o play, né?
o make. Então, assim, o quanto disso tudo mistura, no sentido de que você contou uma hora. Puxa, as crianças estavam se filmando, brincando, né? O quanto disso tudo é de lúdico, o quanto disso tudo tem narrativa no meio, enfim, então uma grande mistura aí, né? Que bom que você falou isso. A única a fala que eu consegui ver inteira foi a do David, e eu falei, puxa, podia ter falado dessa outra parte da pesquisa, né? Sobre a cultura lúdica, né? Que certamente aparece e é muito forte. Foi uma surpresa para mim no campo, porque quando a gente vai fazer uma pesquisa como essa, por mais que a gente se esforce para ter um olhar neutro, a gente vai achando que as crianças que usam esses dispositivos, elas estão dentro do quarto, elas não conversam com ninguém, elas só querem saber de jogos eletrônicos, e elas não brincam, e os brinquedos estão encostados. E não foi isso que eu vi, né? Não foi isso que eu percebi, não foi isso que eu encontrei. Claro que os pais falavam, agora presente de Natal é tripé, rebatedor, câmera, né? Isso entrou na lista. Mas as bonecas, os carros, os jogos, eles continuam muito forte. E uma coisa que eu fiquei impressionada analisando os comentários dos vídeos de brincadeira, é que muitas crianças falavam assim, puxa, eu tinha esse brinquedo, mas eu nem brincava mais com ele, porque eu não sabia mais como brincar, assim, eu enjoei. E o que eu percebi é que muitos desses vídeos fazem sucesso porque essas crianças exploram as possibilidades que os brinquedos têm. E quando elas mostram isso no vídeo, as outras crianças se sentem, então, à vontade, confortáveis e incentivadas a voltar a usar esses brinquedos. Até a boneca, né, que a gente pensa que é um uso completamente dominado. As possibilidades que essas meninas mostram em vídeos de 20, 30 minutos sobre como brincar com uma boneca, né, é infindável, é impressionante. E aí, roupinha, é claro que tudo isso vai ser atravessado pelo consumo, né? Não sejamos ingênuos, absolutamente tudo. Mas não e hoje a gente faz uma leitura assim, muito crítica, olha só como é puro merchan, pura publicidade, mas eu assisti vídeos muito antigos. E o que eu percebo é que elas inicialmente não faziam publicidade, elas realmente falavam como elas brincavam. Então, assim, essas roupinhas, quando eu era pequena, minha mãe guardou, ela está na minha boneca. As youtubers que tinham mais dinheiro compravam roupa de boneca para poder vestir as suas bebês e mostravam. Mas as próprias crianças começavam a perguntar, onde você comprou? Onde eu acho isso? Como que você faz? Então, de fato, eu vi um interesse e uma busca muito grande por brincar, né? E como o David falou inicialmente, eu concordo completamente que às vezes a gente olha para a internet e a gente acha assim, que tudo que a gente está vendo ali parece que é novo, né? Parece que foi criado naquele momento. Mas o que eu mais vi é que as crianças estão fazendo coisas que elas faziam, mas de uma forma diferente. E mais do que isso, performatizando isso, fazendo para alguém ver, né? Literalmente uma performance, fazendo para alguém assistir, para alguém ver. Mas muito presente, né? Então, as crianças brincam sim, elas usam essas possibilidades para mostrar como elas brincam, para disseminar formas de brincar, disseminar brinquedos diferentes. E isso, na minha opinião, foi uma boa surpresa. Bom dia. A minha pergunta vai no sentido assim que eu já uma vez dei uma oficina sobre o YouTube, para discutir o YouTube, que não era necessariamente voltado para crianças, mas que apareceram crianças. E eu vi que muitas crianças ali estavam querendo ser YouTube, pensando assim, vou ser YouTube para ganhar dinheiro, né? E aí, como você fez a pesquisa com YouTubers que são famosos e que, né, já estão nessa lógica do mercado do YouTube, eu queria perguntar se você observou alguma coisa no sentido assim da intermediação entre a família e esse dinheiro que vem do YouTube, porque quando a criança, por exemplo, participa de algum programa de TV, por exemplo, ela vai ter uma intermediação da produção com a família para negociar esses termos. Aí do YouTube não tem isso, né?
vem direto, quer dizer, nem sei também como que faz com criança, assim, para que conta que vai, como que isso é, enfim, como que isso muda a dinâmica da própria família, sabe? Com a criança sendo produtor de conteúdo e tendo uma fonte de renda que pode ser muitas vezes maior do que a dos próprios pais, assim, né? Então... Sim. Todas essas meninas estão muito famosas, então elas de fato ganham dinheiro, né? É o que a gente chama de monetização dos vídeos. Eles escolhem em que momentos os vídeos vão ser monetizados, por quem pode ser, enfim. E esse dinheiro é colocado numa conta, enfim. Elas não... Teoricamente, elas não podem estar no YouTube, né? Porque, ao menos no Brasil, é para maiores de 18 anos. Elas operam com os perfis dos próprios pais, dos responsáveis. E o YouTube faz uma vista grossa, né, quanto a isso, e realiza o negócio. Mas no campo, quando você vai conversar com as crianças, elas falam exatamente isso. Elas olham para essas meninas que eram crianças comuns como elas e agora estão famosas e ganham presentes. Elas não ganham só dinheiro, elas ganham presentes, elas ganham roupa, elas ganham tênis, elas ganham mochila, elas ganham uma série de coisas. E eu falava, mas você quer ser youtuber por quê? Ah, tia, porque eu quero ganhar brinde. Todas elas ganham brinde, eu quero ganhar também. Né? Então, para elas é muito claro. E essa questão de ganhar dinheiro, a princípio a gente olha, a gente fala assim, tá vendo? Olha como as crianças estão tomadas pelo mercado. Mas isso é em tudo, não é só para ser youtuber. Porque eu quero ser jogador de futebol para tirar minha família dessa situação. Quer ser cantora? Para ganhar dinheiro. Por que você quer fazer essa faculdade? Porque dá dinheiro. Né? Então, essa lógica do dinheiro, do enriquecimento, ela não está contida ali, ela está entranhada na nossa sociedade. E elas aprenderam com quem? Conosco. Porque somos nós que gastamos horas e horas trabalhando para ganhar dinheiro, para pagar o inglês, para pagar o cinema, para pagar a viagem. Né? E é isso que a gente fala para as crianças o tempo todo. Uma está trabalhando para ganhar dinheiro, para dar as coisas que você quer. Então, as crianças aprendem isso. O que elas perceberam no YouTube é o quê? Eu também posso fazer para ganhar. Né? Não só a minha mãe, o meu pai, ou eu não preciso crescer para ganhar. Eu posso começar a ganhar agora. Então, de fato, sendo esse um fenômeno da nossa sociedade, né, da sociedade em que a gente vive, e sendo a nossa sociedade uma sociedade inserida numa lógica de mercado, isso vai aparecer ali também, com certeza. E é claro que acho que depende muito dos adultos orientar esse tipo de conteúdo que é criado por eles, né? Quem sabe um dia eles possam criar, sei lá, um youtuber mirim de livros, né? Como a gente tem o fenômeno dos booktubers agora. Os booktubers. Né? Já existe. Mirins e existe. Não sei, tem mais alguma pergunta, gente? Nossa, temos vários. Desculpa, só tem espaço para um. Deixa eu... Só queria que você complementasse, que na pergunta dele, ele perguntava da relação das famílias com a atividade econômica, porque muitas vezes a gente ouve relatos de que a família pressiona a criança para continuar numa determinada atividade que está sendo lucrativa para os pais. A criança cansa, não quero mais. Ah, não, mas tem que continuar. Isso que eu queria, se você tem alguma... É verdade, desculpa. De novo, vai acontecer como acontece em outros setores. Né? Então, muitas crianças que eu entrevistei, né, com quem eu falei, algumas das youtubers com autorização dos pais, né, na frente deles, outras, eles não faziam a menor questão de estar junto, falavam que eu podia falar com as crianças normalmente. E o que eu vi, na maioria, de verdade, é que elas queriam esse lugar. Né? Elas queriam se sentir, de fato, importantes. Mas existem, sim, aquelas famílias que vão mudar, que vão ganhar dinheiro com isso. Eu não tenho como afirmar assim, como eles usam esse dinheiro dos filhos. O que eles falam, acho que é uma resposta muito padrão, é que eles pegam o dinheiro e colocam numa poupança ou usam para a própria criança, para pagar uma escola, a mensalidade de uma escola melhor, né? Ou para comprar mais equipamento, para continuar investindo no canal. Mas é uma resposta muito padrão. Né? A gente não tem como aferir assim, o quanto isso é exatamente o que eles fazem. E uma relação de pai, no caso dessas aqui, de pai de celebridade. Né? Eles assinam contratos de publicidade para participar de filme, para participar de programa, de série, e nesse sentido. Mas uma coisa é certa, essas crianças não teriam a menor condição de fazer o que elas fazem sem a presença integral, exclusiva, de pelo menos um membro da família delas.
né? De fato, existe um investimento familiar nisso. Senão, não seria possível. É super difícil editar, é super difícil, é uma coisa trabalhosa, leva tempo, é chato, cansativo. A maioria das crianças que eu entrevistava que queriam ser youtuber, não era quando eu... Não é. Ninguém me ajuda a editar, é muito difícil, eu não sei escolher música, minha mãe não quer me ajudar, meu pai não quer me ajudar, né? Então precisa de ajuda. E essas famílias se envolvem muito, profundamente nessa atividade. Tá bom, Renata. Puxa, muito obrigado pela sua palestra. A Renata vai estar com a gente o dia todo, gente. Eu chamo a Beth para anunciar o próximo. Pois é, são tantas questões tão sérias, né, que nós estamos colocando aqui, e um evento que é interativo não está dando muita interatividade com a sua audiência. Desculpe, mas à tarde a gente vai tentar ouvir mais a plateia. Eu acho que isso está faltando, porque, na verdade, nós estamos levantando muitas questões. Ah, eu tenho que subir. Espera aí. Eu esqueço. Nós estamos levantando aqui muitas questões que vão precisar de longos debates, né? Longos debates. E nós também, enfim, vamos falar de toda essa questão, digamos, social que está acontecendo em volta do mundo digital, né? A questão econômica, questão educacional, tantas coisas. Mas nós também vamos falar bastante de criatividade, ainda tem bastante coisa para acontecer hoje. Então, agora, nós vamos falar das plataformas, alguns representantes de plataformas que efetivamente estão fazendo um trabalho interativo voltado para a criança, voltado para as famílias. Então, nós temos 3 representantes aqui de 3 grandes plataformas que eu vou convidar a subir ao palco e vou avisar vocês que nós não vamos fazer perguntas após a apresentação deles. Estamos planejando um almoço por volta de 1h30, para a gente ter 1 hora de almoço e não mais 1h30, para a gente poder dar conta de voltar 2h30, tá bom? É um combinado aqui que eu estou tentando fazer com vocês. Então, para falar um pouco sobre como é que algumas marcas estão gerindo as plataformas, com prazer eu peço para subir ao palco o José Brito, do Futura, que, enfim, vem aqui falar um pouco do trabalho importante que o Futura está fazendo. Eu vou pedir para Vivian Arias, das plataformas da Turner, Cartoon Network, Boomerang e Tooncast, também para subir ao palco, para falar um pouco de como é que Cartoon, Boomerang e Tooncast estão gerindo as plataformas infantis. E a Carolina de Palma, que vem da Argentina, ligada ao canal Paca Paca, que vem falar também sobre o trabalho que o Paca Paca, que esse é um canal público infantil na Argentina, está fazendo no seu espaço digital. Então, eu simplesmente vou passar para que eles façam suas apresentações e eles também, enfim, vão estar aí à disposição para responder as perguntas de vocês na sequência. Nós vamos ter uma sequência de enfim, o que praticamente está se conseguindo fazer nessa área. Então, Zé Brito, muito obrigada por você estar aqui. Não sei se você quer usar o púlpito ou se você quer... Obrigado, não tinha que dar. Eu vou ficar por ali, qualquer coisa. Olá, pessoal, bom dia. Na verdade, boa tarde a todas, a todos. Vou tentar falar um pouquinho para vocês da experiência do Futura, no desenvolvimento de novas tecnologias, no uso de novas linguagens, para poder dialogar mais e melhor com o seu público-alvo, né? Eu vou deixar claro um pouquinho a respeito disso na minha apresentação. Bom, eu sou o José Brito, sou gerente de distribuição do Futura, trabalho no Futura há 12 anos, sou jornalista, faço parte da GEDUCA, Associação de Jornalistas de Educação, sou conselheiro da Agência Lupa, Agência de Checagem de Fatos aqui do Brasil, e professor de jornalismo e mídias digitais na ESPM, no Rio de Janeiro. Então, além do que eu vou falar um pouquinho para vocês, eu trago algumas experiências que vão dialogar muito com o público do Futura, que, para quem não conhece, é um público que está dialogando diretamente com o mundo da educação,
É um público que dialoga com a ação de educadores nos mais diferentes níveis, desde o educador que está na escola, o educador livre-docente, a educadora que está num curso de pré-vestibular comunitário, e diferentes parcelas de adolescentes e juventudes, né, respeitando aqui o S da palavra, para que a gente possa tentar também trazer a diversidade no olhar para cada uma dessas causas. O Futura dialoga muito com causas e com as causas que precisam de representatividade no ambiente digital. Então, para a gente, aqui nesse nosso primeiro slide, eu trago para vocês uma ação que foi fruto das pesquisas que o Futura fez nos últimos 2 anos, justamente relacionadas a que parte deste público de educadores, adolescentes e jovens dialogam mais com a nossa marca. E pesquisando métricas, pesquisando perfil socioeconômico, pesquisando plataformas de consumo, rotinas, né, o que é relevante para um educador, o que é relevante para uma educadora, discutir escola sem partido, reforma do ensino médio, base nacional comum curricular, liberdade de expressão, de gênero. Nessa perspectiva toda, nós fomos constituindo uma maneira de falar com este público. Então, nós tivemos a oportunidade de revitalizar toda a política de comunicação da marca Futura no ambiente digital. Lembrando que o Futura é um projeto social de comunicação, né, com foco em educação e direitos humanos, gerido pela Fundação Roberto Marinho, financiado por um grupo de instituições mantenedoras que fazem uma aposta no investimento social privado. E aí nós fomos discutindo e revitalizando. Nós revitalizamos a política do Instagram, do Twitter, do YouTube e do Facebook. Nessa perspectiva toda, surgiu uma maneira de dialogar com o público. Surgiu um avatar, surgiu uma persona, e que a gente carinhosamente batizou de Mari há um tempo. Essa persona já existe há 1 ano, e de lá para cá a gente vem constituindo mais e melhor a forma de dialogar com o público de educadores. Essa é uma primeira experiência, que é uma jornada de chatbot, né? Hoje, quem quiser testar essa jornada, basta tentar enviar uma mensagem para o Futura no Facebook. E esse sistema de mensageria, né, esse sistema que auxilia também o uso de conteúdos que estão lá com as ferramentas de assistência virtual, ele permite, na nossa perspectiva, uma jornada de conteúdo sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, e sobre o que o Futura está colocando nas telas para gerar debate. Né, eu costumo dizer que, como jornalista e como funcionário do Futura, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Então, todo ato de questionamento, para a gente, é um ativo muito grande. E eu vou falar um pouquinho agora, no próximo slide, das características da Mari. Eu esqueci de pegar o passador, então agora vai ficar um pouquinho mais fácil. Então, essas são algumas características que surgiram fruto dessa pesquisa, né? A gente não inventou nenhuma dessas características, né? Essa persona não tem simplesmente o olhar dos analistas de mídias sociais, dos pedagogos, dos educadores, dos profissionais de comunicação que trabalham com a marca, mas sim, é uma mistura entre isso tudo, né? Porque eu estou no Futura há 12 anos, o projeto existe há 20, e a gente também já conquistou um know-how de como produzir conteúdo sobre educação para educadores. O Futura se orgulha muito de fazer do uso das atividades da escola um grande ativo, mas ele colabora com a ampliação do repertório da sociedade, sobretudo de educadores e jovens, com competências que estão além do muro da escola, né, com competências que estão no nosso dia a dia, né, as séries que nós assistimos, os debates dos quais nós participamos, as ferramentas que estão disponíveis para o uso entre famílias, crianças, adolescentes, adultos. Então, aqui nós fomos constituindo, né? Então, o Futura colocou na voz de uma mulher a comunicação, né? O Futura fala obrigada no ambiente digital, ele se relaciona mais com o público feminino, porque também foi fruto de uma pesquisa que trouxe dentro desse ambiente uma maior quantidade de educadoras que estão preocupadas em utilizar este conteúdo para promover debates, né? É na casa dos 27 anos, atua diretamente no campo da educação, está entre as classes C e B, como muitos de nós, tentando subir na sociedade, num ambiente, né, de crise quase que constante no país, independente da política, da economia, sem entrar aqui no mérito das eleições que vão trazer muito debate nesses próximos 2 meses, já estão trazendo. O modelo de fala é um modelo atencioso, né, responde comentário, é um modelo inspirador, é um modelo questionador, é um agente de mudança, ou seja, ela tem certeza de tudo que ela posta, ela quer fazer uma mobilização a respeito de algum debate, seja para debater uma situação dentro da escola ou no mundo,
O uso de múltiplas linguagens em inovação é uma associação de características das plataformas, né, do Instagram, do Facebook, né, onde uma métrica de divulgação e de difusão de conteúdos que dialoguem com inovação, com linguagens, também reverberam e muito. Né, a gente também conseguiu estudar muito as plataformas para entender como constituir essa característica. E com essa nuvem de palavras, a gente hoje consegue determinar que essa é a maneira que uma marca como o Futura, que é um projeto de 20 anos, dialoga com seu público. E eu vou mostrar um pouquinho do vídeo. O vídeo é um vídeo curto que faz um convite a vocês tentarem interagir com essa marca por uma jornada no Messenger. Essa marca, ela cria botões para que vocês respondam perguntas, tenham um pouco mais de informação sobre algum assunto contemporâneo e consigam ter um outro ponto de contato com os nossos conteúdos. Né, um pouco das ações transmídia. Né? A gente tem um ativo do audiovisual como principal produto, mas a partir de uma plataforma que faz uso do mobile, que se conecta com uma parcela mais jovem da população, a gente tenta fazer, e está conseguindo fazer isso, novos pontos de contato com o conteúdo. Fazemos muitas escutas com educadores, né? O Futura ele colabora com a gestão de um conselho de educadores com cerca de 10 mil educadores no Facebook. Então, eu convido a vocês, quem tem interesse em debater a agenda da educação, processos de ensino e aprendizagem, inovação, diálogo com alunos, só procurar lá Conselho de Educadores do Facebook. A gente tem lá cerca de 10 mil educadores debatendo constantemente ferramentas. E esse produto veio, entre outras métricas, com a escuta de como o educador pode utilizar o telefone e uma nova forma de abordar o conteúdo para discutir com seus alunos. Um outro produto que eu trago para vocês, acho que a gente também está vivendo numa sociedade que discute muito, né, o avanço da notícia falsa, né, o avanço do conteúdo enganoso. Eu, que sou jornalista, a gente percebe que, à luz da boa escola de jornalismo, né, o que é notícia não tem como ser falso, porque, a princípio, por ser notícia, já foi checado, verificado, publicado, e se toda essa técnica foi feita, ela não pode ser falsa. Né? Mas, fazendo parênteses aqui de todo o jogo político, econômico, de todo o interesse que há por trás da divulgação de um conteúdo enganoso, nós fomos convidados pela agência Lupa, fruto de um serviço digital que o Futura oferece no site, né? No site futura.org.br, tem uma série de serviços digitais, um deles são as trilhas. O que são as trilhas? São percursos formativos com um passo a passo a respeito de algum tema, onde o conteúdo exposto não é só do Futura, é conteúdo que já está na internet, já está no ambiente digital, já foi checado, ou seja, se eu quero ter mais informações sobre o Estatuto do Desarmamento, vai ter lá uma matéria que vai contar a história, uma matéria do Estadão, um comentário de uma blogueira de internet, um infográfico de outro meio de comunicação, uma colaboração de um estudante. Então, essas trilhas compõem ali um processo. E, a partir daí, nós fizemos, né, este projeto, que é o fakeonews.org, é falso ou é notícia, né, estimulando o questionamento, estimulando o debate. E, a partir desse endereço, nós temos uma série de trilhas educativas com um conjunto de 5 a 6 passos. Convido a vocês a acessarem o mobile, acessarem os desktops, para percorrerem ali como descobrir se um perfil de rede social é falso, como é que funciona financiamento de campanha, o que fazer para saber se o seu dispositivo está escutando ou não, o que está acontecendo para te oferecer publicidade depois, quando uma foto subiu pela primeira vez na internet. Né, hoje um debate é possível ser feito com uma foto, e as pessoas, às vezes, não se permitem uma pesquisa avançada no Google para saber que aquela foto já está ali na internet há quase 10 anos, e hoje está sendo simplesmente reutilizada, fora de um contexto, gerando consequência. Né? Existe um caso recente de um projeto que a gente fez, que é um documentário chamado A Primeira Pedra. A Primeira Pedra, ele debate
a onda de linchamento que acontece no Brasil, fruto de notícias enganosas. Então, como adolescentes estão tendo acesso a essas notícias para poder discutir consequências, né? Pessoas morrem em função de conteúdo enganoso, né? Fabiane de Jesus era uma moradora de uma comunidade do Rio de Janeiro que teve seu rosto bem parecido, teve uma ilustração parecida com seu rosto divulgada na internet associada a rituais de bruxaria. A discussão levou a um outro fim e ela veio a óbito fruto de linchamento, ou seja, fruto de uma notícia falsa. E aí a gente faz a oferta do humor, né, para que, imagino que alguns de vocês já tenham recebido do grupo de família, dos amigos, do trabalho, no WhatsApp, alguma notícia, e a gente não se permite 5, 8, 10 segundos para pensar sobre aquela notícia antes de compartilhar com outro grupo, porque dá vontade de dizer para esse outro grupo que fomos nós que compartilhamos, nós tivemos acesso a essa novidade. Mas isso também requer um mínimo de espera. Vamos mesmo ver se aquela fonte faz sentido, se aquela fonte é fidedigna, se essa informação está correta. Né? Existem filtros na informação certa, errada, fora de contexto, insuficiente. E aí a gente trouxe a linguagem do humor. Nesse mesmo site, fakeonews.org, existem vários GIFs que vocês podem jogar para quem deu uma informação da qual vocês duvidam, para provocar aquela pessoa, para saber se ela está realmente divulgando uma informação correta. A gente está fazendo caravanas com escolas, né? Essa é uma ação que a gente fez junto com os profissionais da Lupa e do Futura na escola Eliezer Max, no Rio de Janeiro, né? Discutindo com alunos do ensino médio temas contemporâneos de como eles podem utilizar serviços de mensageria e redes sociais com um pouco mais, ou, dentro de qualquer contexto, responsabilidade em função dos atos que estão acontecendo. A gente fez uma oficina com eles e foi uma ação muito legal. Já vou rodar o vídeo. Por último, eu estou chegando no final da minha fala. Hoje, estreia no Futuro às 9h, mas já está disponível no futuraplay.org. Quem quiser acessar, uma plataforma gratuita, futuraplay.org, uma série chamada Escolas Inovadoras. Futura viajou 12 países para tentar descobrir, tentar mostrar casos inovadores em processos de ensino e aprendizagem. Então, tem coisa muito legal, né? Imagino que muitos de vocês tenham mais ou menos condição de acompanhar a rotina dos filhos na escola, mas essa série ela é inspiradora. Então, a partir de hoje, semanalmente, na tela do Futura, mas desde já tem 5 ou 6 episódios no futuraplay.org. Eu vou rodar um pouquinho do trecho para vocês. Um lugar onde eles são ouvidos. A criança pode ter voz, pode se expressar. Lo que más busca es, primero, aumentar la capacidad de espacio verde por habitante. São protagonistas e se tornam agentes transformadores. Ven el mundo de otra manera, ven la sociedad real. Es bem legal. Destino Educação Escolas Inovadoras. Nova temporada, dia 16, 9h. Tem a escola da Argentina. Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Agora sim, né? A gente tem que fazer aquela pausa dramática, né? Quem trabalha com edição sabe que os momentos de hiato são tão importantes quanto todo sobe-som de uma edição. Essa é uma série inspiradora, tem escola de Bali, da Austrália, dos Estados Unidos, da Turquia, do Brasil, da Argentina, da Colômbia. Então, assim, eu realmente recomendo, porque eu estou com uma filha de 5 anos. Gostaria que ela estivesse estudando numa escola pública no Rio de Janeiro e acompanho o máximo que eu posso da rotina dela na escola particular que ela está. E como é fantástico, né, acompanhar parte da rotina dos nossos filhos na escola. Por fim, fruto dessa discussão toda sobre linguagem e conexão com o público adolescente e jovem, a gente também trouxe outra série chamada Projeto Meme. O Projeto Meme busca investigar a origem de alguns debates que aconteceram nos últimos 2 anos, né? Vocês já devem ter visto vários memes sendo divulgados no ambiente digital. E antes da difusão desses memes, vem também a pergunta, como é que ele surgiu, que história está por trás dele? E essa série é o Projeto Meme, que eu vou rodar para vocês. Você já parou para pensar nas mudanças que surgiram com o início da internet? Não é com o início da internet, é com o início das redes sociais. É verdade. E com as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, surgiram xingamentos. Raiz do Nutella. Muito hate. os memes. Um projeto, um programa avaliando, investigando, destrinchando
aquelas notícias que viralizam na internet, que viram discussões gigantes nas redes sociais, mas que ninguém sabe exatamente do que se trata o fato em si. Projeto Meme, terça, 11h45 da noite. Agora acho que não tem parceiro, é só a logo do Futura mesmo. Muito do que eu estou falando aqui dialoga especificamente com a capacidade que o Futura tem feito nos últimos anos de buscar uma conexão maior com o público de educadores, de adolescentes e juventudes. A gente tinha grade infantil na nossa composição até 2015 e fruto de todo um ajuste institucional e de meta que o Futura passou junto com o Grupo Globo, junto com outras instituições que querem fazer do Futura uma instituição mais relevante no campo da educação, a gente retirou desenhos da grade e colocou produtos sobre infância, adolescência, juventudes e educação. Então, assim, a gente não mostra desenho, mas fala do Estatuto da Criança e do Adolescente, fala de direitos humanos, fala da rotina da escola, e esses produtos são alguns exemplos de práticas de alteração de linguagem e de entendimento de plataformas de consumo para a gente poder estar mais próximo de um público que é motivado, que está querendo mudar o hábito de consumo de audiovisual e que realmente, eu vou usar a palavra fim nesse momento, que acabou de surgir para mim aqui no post-it, com os meus contatos para vocês. Quem quiser, eu realmente convido vocês a descobrirem o Futura no ambiente digital, descobrirem as plataformas onde o Futura está, e quem quiser trocar uma ideia, seja pelo LinkedIn, seja pelo Facebook, pelo e-mail, o meu telefone está aí, a gente pode auxiliar a fazer oficinas com estudantes, workshops com professores, discussões com produtoras de vídeo, com universidades. Então, assim, a gente tem um time muito bacana que faz isso que eu estou fazendo, né? Tem a oportunidade de dialogar com gente qualificada sobre boa parte do que a gente está fazendo. Viu? Vim ganhar um beijo. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, desculpe. Mas eu acho assim que a gente fez esse painel porque é importante a gente falar de um projeto que tem uma meta social, né, muito, muito clara. Vamos conversar agora com o Cartoon Network e a marca toda ligada a Cartoon, que trabalha o entretenimento, né, para depois a gente vir ao Paca Paca, que é uma marca também muito ligada à educação e que fala também diretamente com a criança. Então, Vivian. Obrigada, gente. Eu queria pedir desculpa porque tantos assuntos importantes aqui, educação, né, fake news, eu não vou falar de nada sério e importante. Eu vou falar de entretenimento, gameplay, brincadeira, conteúdo infantil. Eu sou a Vivi, eu sou gerente criativa do Cartoon Network. Eu sou a criadora do nosso primeiro original para o YouTube, que é o que eu vou apresentar para vocês hoje. E eu trabalhei muitos anos, eu comecei a minha carreira criativa de produção no headquarters do Cartoon Network em Atlanta, nos Estados Unidos, e há 3 anos eu estou aqui no Brasil liderando a equipe criativa. E eu trouxe um case para vocês do Cartoon, chamado Toontubers. Ele é um case, é o nosso primeiro original digital para o canal, e a razão que ele nasceu, na verdade ele nasceu de uma mudança de mindset do canal. Antigamente a gente colocava o canal e a marca Cartoon Network no centro, como o linear. O importante era o canal, tudo que a gente criava, a gente pensava para o canal, e aí a gente trabalhava as nossas plataformas digitais e a marca nas outras plataformas ao redor do que a gente fazia para o canal. E nos últimos anos a gente mudou esse mindset e a gente colocou no canal alguém que, na verdade, fazia muito mais sentido e era bem óbvia, na verdade, a resposta, que é... Pô, quebrou o clima. Eu estou fazendo certo, gente? É para o outro lado. Os fãs. Quebrou o clima, mas tudo bem. A gente colocou os fãs no centro. Então, tudo que a gente pensa para o canal, para a marca, a gente, na verdade, pensa nos fãs, o que vai ser interessante para eles, o que eles querem ver, o que eles querem, qual que é a experiência que eles querem da gente, da nossa marca, e ao redor deles, a gente coloca todas as plataformas, a gente desenvolve essas ideias e essas experiências para a melhor plataforma que o fã vai poder experimentar viver aquela experiência. E Toontubers nasceu disso. Toontubers, na verdade, é uma série de gameplay. Todo mundo aqui sabe o que é um gameplay?
Gameplay é, sim, né, o gameplay, vou explicar um pouquinho. Gameplay é um fenômeno do YouTube que as crianças assistem, consomem muito, que são gamers jogando, filmando eles mesmos jogando um jogo, e eles fazem um episódio, eles fazem esses walkthroughs e esses vídeos para o YouTube em cima do gameplay, em cima desse jogo que eles estão jogando. E então o que a gente fez foi, a gente pegou Toontubers, que é a gente pegou Apenas um Show, que é uma série do Cartoon Network super enorme, né? E ele tem os dois personagens, que é o Rigby e o Mordecai, que é um guaxinim e um guai azul, e a gente transformou eles nos nossos gamers no YouTube. Então a gente passou a fazer a gente criou essa série de gameplays, eles estão jogando jogos que a nossa audiência, que os nossos fãs jogam e consomem, e em cima disso a gente cria os episódios da série. Só que, na verdade, ele não é apenas um gameplay, não foi isso que a gente fez. O que a gente fez com Toontubers a gente mesclou duas linguagens. A gente pegou a linguagem do gameplay e a gente mesclou com o storytelling, e a gente criou praticamente assim um episódio de Apenas um Show, uma extensão da vida da série Apenas um Show para o YouTube. Então, a gente grava o jogo, a gente, né, joga o jogo de tanto parceiros quanto nossos, jogos do próprio Cartoon, e a gente coloca a experiência do personagem em cima daquilo, a gente roteiriza a personalidade do personagem em cima daquilo. Então, na verdade, quando você está assistindo um episódio de Toontubers, você está assistindo um gameplay, mas você está assistindo um episódio de Apenas um Show. E a gente pensou uma estratégia toda para o YouTube ao redor disso. Então, na verdade, a gente tem uma quantidade de minutos, cada episódio tem uma quantidade de minutos pensado para o consumo da criança, quanto tempo ela quer consumir aquilo, considerando o attention span da nossa audiência e tudo mais. A gente tem, todos os episódios sempre estreiam ao meio-dia, sábado sim, sábado não, então a gente tem essa consistência com a nossa audiência, eles sabem quando esperar um novo episódio, e a gente joga todos os títulos que eles estão pedindo para a gente. Então, a gente joga tantos títulos nossos, de jogos do Cartoon, e assim a gente trabalha as nossas propriedades digitais dentro dessa propriedade também, mas a gente também joga jogos de parceiros como a Blizzard, Riot, a gente está jogando todos os jogos que a nossa audiência consome na internet, no PS4, enfim. E a gente também faz muita colaboração com outros gamers, que é algo... a gente respeitou muito o formato do YouTube, a gente realmente abraçou essa propriedade pensando para o YouTube. Então, a gente quebrou a quarta parede completamente. Então, a gente faz os personagens que são falsos, são fictícios, interagirem com gamers que existem de verdade. Então, a gente faz vários episódios de colaboração com esses gamers, trabalhando eles dentro do storytelling da propriedade. Então, eles entram no universo do Rigby, do Mordecai e do Cartoon Network, interagem com eles e fazem parte da narrativa daquele episódio. E, na verdade, assim, os nossos números, Toontubers virou um fenômeno no YouTube do Cartoon Network. A gente tem episódios como, por exemplo, o episódio do Hello Neighbor, que a gente está com 19 milhões de views hoje. Ao mesmo tempo, a gente tem episódios assim, por exemplo, você pode ver o episódio em parceria com o Tasercraft, tem 3 milhões de views, e um episódio do Império dos Mitanos, que é um jogo do Cartoon Network, tem 4 milhões de views. Então, na verdade, o formato do Toontubers foi um formato que os nossos fãs curtiram tanto que eles voltam por causa do formato e não necessariamente por causa do jogo que a gente está jogando ou do youtuber que a gente trouxe para essa propriedade. Então, eles voltam realmente pela narrativa do Toontubers e para ver o Rigby e o Mordecai jogando e sobre o que vai ser aquele episódio. E uma das ferramentas que, na verdade, a gente descobriu que, trabalhando a propriedade para a plataforma que ela tinha que existir, que é o YouTube, a gente fez uma coisa que foi quebrar totalmente a quarta parede, e a gente começou a usar essa interação no YouTube, nos comentários com os fãs, como uma super ferramenta de engajamento. Então, aconteceu na brincadeira, assim, sem querer, um belo dia, quando a gente estava jogando Five Nights at Freddy's, que é um jogo de terror, assim, que é realmente muito assustador, e os nossos fãs pediram muito assim, aquele episódio, e quando a gente resolveu jogar, nos comentários estavam todos assim: joga Five Nights at Freddy's, o Rigby vai surtar, eu quero ver ele gritando muito, ele vai chorar de medo. E aí, no meio de todos os comentários, de todo mundo pedindo para a gente sofrer, tinha um carinha lá pedindo: manda um salve.
E aí a gente colocou essa brincadeira no episódio, assim, de, poxa, todos os fãs estão pedindo pra gente sofrer, exceto esse cara aqui que pediu um salve, salve. E aí a gente deu o salve para ele. E a partir daí, virou assim, sem querer, virou uma ferramenta de todo mundo pedindo salve, por favor, fala o meu nome. E a gente começou a fazer o momento salve dentro do episódio. E virou uma super ferramenta de engajamento com os nossos fãs, né? Os comentários do Tuntubers, a propriedade mais comentada no YouTube é essa. Então, a gente percebeu que a gente também podia trabalhar o meio, né, o YouTube, dessa maneira, para a gente ouvir realmente os nossos fãs, dar voz, dar espaço para eles dentro dessa propriedade. E uma coisa legal do Tuntubers é que ele foi criado para o YouTube, pensado no YouTube, a linguagem é totalmente digital, a gente coloca muito meme, a gente coloca a cara do Rigby e o Mordecai em cima das coisas, é totalmente digital, totalmente pensado para o YouTube. Mas um dia a gente resolveu testar esse formato na TV, porque o pensamento foi, se a nossa audiência está curtindo tanto assistir essa série no YouTube, como será que eles vão interagir com essa mesma propriedade no canal? Será que é realmente um formato que é só para YouTube? Será que eles vão interagir de uma maneira boa, não ter o controle de passar para frente, como você pode no YouTube? E a gente testou o Tuntubers na TV e, na verdade, o mesmo sucesso do YouTube se manteve na TV. A gente fez uma primeira experiência em parceria com a Blizzard. Foi uma semana de estreias de Tuntubers no canal. Foi super bem essa primeira experiência e a gente manteve essas semanas de estreias. A alguns meses a gente estreia novos episódios de Tuntubers no canal. A gente brinca e chama de surra de Tuntubers, porque todo dia tem um episódio novo. E, na verdade, o que a gente aprendeu é que quem assiste, a gente coloca muitos dos episódios que estão no YouTube como novos episódios no canal. E toda vez que um episódio novo de Tuntubers entra no canal, a audiência do Tuntubers no YouTube sobe. Então, é uma galera que está conhecendo a propriedade no canal e indo para o YouTube, e vice-versa. Não necessariamente a gente está se canibalizando. Na verdade, a gente está se complementando. No canal, a gente fala com uma galera, um fã específico, e no YouTube a gente fala com outro. Então, a gente aprendeu isso com esse teste de Tuntubers, na verdade. E foi super bem. A gente já atingiu 21 milhões de pessoas na América Latina só na televisão e 8 milhões de pessoas no Brasil. E no YouTube a gente está quase chegando a 1 bilhão de minutos assistidos. E desde quando o Tuntubers entrou no ar, ele foi o terceiro programa mais assistido do Cartoon Network no canal. Então, realmente foi uma propriedade pensada para o digital, mas que provou que pode existir também em qualquer outra plataforma. E hoje a gente tem Tuntubers, aquele mesmo pensamento. O fã quer ver Tuntubers, então está em todas as plataformas. Está no YouTube, está no canal, está nas nossas redes sociais, está nos nossos aplicativos de CNGO, de CNJA. É o que o fã quer, a gente dá para ele em todas as plataformas. Nós fizemos a nossa primeira live no YouTube de gameplay e a gente atingiu quase 500 mil pessoas em 1 hora. Foi um formato super legal, a gente jogou um jogo do Cartoon com o Rigby e o Mordecai improvisando, os talentos de voz que fazem o Rigby e o Mordecai improvisando em cima do jogo e interagindo com a galera e respondendo os comentários deles. Foi super, super legal. E a gente trouxe um patrocinador totalmente novo para o canal, que veio não só por causa do número de Tuntubers com crianças, mas veio, na verdade, por causa do número de Tuntubers dentro do target deles, a Dell. Nós fizemos uma pesquisa e o nosso alcance de Tuntubers, somado no target de gamers de 25 mais, era maior do que o alcance do Arena Sports e do eSports, do EI e da ESPN combinado. Então, a gente trouxe Dell, a gente está com o patrocínio deles no ar até agora, fizemos episódios especiais para eles dentro do Tuntubers. Então, trouxe aí, começou realmente no canal. Eu editava os primeiros episódios, assim, os primeiros episódios eu editei no meu computador, gravei o gameplay, o investimento foi direto para a voz dos personagens e o resto a gente fez tudo internamente, realmente como YouTubers, para entender o formato, entender como que era a linguagem. E hoje agora trouxe um patrocinador novo para o canal e está dando super certo. E a gente aprendeu que com esse formato, na verdade, a gente trouxe engajamento, a gente trouxe novas parcerias com influenciadores que a gente não teria como trazer antes. Na verdade, foi o nosso ticket de entrada no mundo de gameplay, que, né, vamos pensar, um canal de animação, o que tem a ver com gameplay? E, na verdade, Tuntubers
criou essa oportunidade fazendo sentido, não foi um oportunismo que a gente teve, a gente realmente respeitou a comunidade, a gente realmente seguiu o formato de gameplay, a gente realmente mostrou para a nossa audiência que a gente está fazendo, nós somos todos gamers e a gente gosta e a gente quer entregar uma série de gameplay para vocês também. E uma coisa muito legal que o Toontubers fez para a gente é que ele, na verdade, estendeu a vida da propriedade do Apenas um Show. Então, Apenas um Show é a série que a gente não está mais produzindo novos episódios, mas ela continua existindo com novos episódios graças ao Toontubers. Então, a gente estendeu a vida dessa propriedade que estava vindo do estúdio aqui no Brasil, feito no Brasil, e a gente exporta para a América Latina inteira, mas é uma propriedade brasileira, foi criada aqui. E é isso, gente. Esse, na verdade, é o nosso case digital. Bom, eu acho que com essas apresentações a gente está vendo que aquelas coisas que a Charna trouxe, aqueles ensinamentos ou aquele direcionamento que ela trouxe no início hoje, tem a ver. Quer dizer, a Futura foi entender melhor seu público, né? E foi entender um pouco melhor sua essência, o que ela queria falar e com quem ela queria falar. E ela faz ali uma mudança dentro do mundo digital e cria, né, um avatar e cria uma situação para que isso possa ser feito de maneira mais eficiente. E a Cartoon simplesmente percebe que, ao trabalhar com personagens, que é com isso que eles trabalham, ao trabalhar com um público que é totalmente fã de personagem, trabalha a partir de personagem e com os fãs, colocando eles no centro, para digitalmente também poder movimentar esse ambiente. Então, é um pouco por aí que a gente vai tentando ligar as coisas que estão acontecendo, e com prazer eu chamo a Carolina de Palma, do canal Paca Paca, para falar um pouco do trabalho dela e do canal, que tem uma perspectiva dentro do público educativo, da plataforma, né? Hola. Bueno, voy a hablar en español, así que me voy a bajar acá porque los puedo ver a la cara y puedo ver si me están entendiendo. ¿No puedo? Ah, bueno. Por favor, párenme si no se entiende. Por favor, porque si no... ¿Sí? Bien. Bueno, nosotros trabajamos en el área de convergencia digital de Paca Paca desde el año 2009, antes de que empiece a funcionar el canal como señal. Entonces, pensamos el área de convergencia digital desde aquel momento, desde hace 12 años más o menos. En principio, el área de convergencia digital, es decir, todas las narrativas no lineales interactivas, iban a acompañar o acompañan la filosofía del canal. No sé si todos conocen la señal Paca Paca, es la televisión pública de Argentina, que tiene un horizonte de interpelación que no es el horizonte de interpelación de un niño consumidor, sino que es el horizonte de interpelación de un niño ciudadano. En un principio, los 10 primeros años, estuvimos vinculados al Ministerio de Educación. En este momento, con la nueva gestión, pasamos de ser Ministerio de Educación a ser Sistema Federal de Medios Públicos. Yo lo que voy a hacer es, como hicimos tanto trabajo todos estos años, voy a hacer una pasada rápida de cada uno de los proyectos que están online, que los pueden ver detenidamente en la web y jugar, o en las aplicaciones, en los celulares. Y bueno, vamos a hacer una pasada rápida porque si no, no va a dar el tiempo. En principio, la narrativa siempre apuntó al juego. Si bien dependíamos del Ministerio de Educación, la idea era que los niños aprendan jugando, ¿no? Siempre esa fue la idea. Para nada fue una cuestión de canal educativo. En nuestro portal o en nuestra plataforma tenemos todos estos contenidos. Teníamos vivo, videos, videojuegos, teníamos contenidos transmedia, tenemos contemporáneamente, y bueno, un poco todo lo que ven acá. Redes sociales, ahora lo vamos a ir viendo. En un principio, este es el recorrido rápido,
Siempre los portales fueron considerados y armados, pensados, conceptualizados desde el punto de vista del juego, como les decía, y son interactivos desde el principio. Este primer portal estaba basado en el branding de la marca y básicamente tenías acceso a todos nuestros videos, juegos y aplicaciones para descarga. Teníamos dividido en 2 franjas al canal, Paca Paca y Ronda. Ronda tenía otra especificidad, era para los más niños. Ronda cambiaba de día y de noche. Aquí fue cambiando el branding también. Y hicimos varios proyectos interactivos. Uno tuvo que ver con Samba, con un dibujo animado, que estaba muy vinculado con el trabajo en las escuelas, en las ferias de libros infantiles y en las ferias de tecnología. O sea que tuvo mucha articulación de lo transmedia con el territorio. Pero este era un sitio que está online todavía, donde los chicos subían sus propios videos, hay videojuegos, etc. Acá teníamos un recorrido histórico interactivo sobre la serie también, que está online, lo pueden jugar. Este fue una serie del canal que estuvo relacionada con derechos humanos, con educación ciudadana, y hicimos un microsite de educación ciudadana que se llamaba Cosa de Todos. También se podía jugar, se podía participar, etcétera, y armaba el lazo entre ellos las nuevas generaciones. Este diario de viaje es un micrositio que hicimos con el CONICET, con la Agencia de Investigación Argentina, y trata sobre un recorrido que tiene un blog online en tiempo real y un recorrido diario arqueológico, antropológico de los mismos investigadores de la serie, que lo podías investigar interactivamente, lo podías explorar, etc. Están todas las URLs, por lo cual, si lo quieren ver en detenimiento, se puede explorar. Esta es otra de las series del canal que tiene su sitio y sus videojuegos, sus videos y canciones. Acá hay canciones para cantar, karaoke con los chicos, etc. Y también está online. Estas son aplicaciones de juego. Los juegos siempre tuvieron no esta cuestión de la regla o de las metas a llegar, sino esta cuestión de la exploración y de experimentar otra sensibilidad, que no sea únicamente la visual. Teníamos ese objetivo. Este es un ebook interactivo donde hay una historia de Media Luna, de la del personaje de la serie, que es un cuento que lo podés jugar interactivamente. También se puede descargar, están todos online. Hace Cosas fue una serie de electrónica lúdica que hicimos que tiene que ver con cómo usar las nuevas tecnologías para que los niños se hagan hacedores de esa tecnología y puedan transformar el mundo. Esas tecnologías eran tecnologías abiertas con software abierto. Toda esta cuestión de arte, de nuevas tecnologías y hacedores tiene que ver con un horizonte de interpelación hacia las nuevas infancias que justamente no está vinculado con el horizonte del consumidor que usa lo que hay, sino que se apropia de esas tecnologías y ese software y transforma el mundo según sus deseos. Hace Cosas tenía un videojuego, hay un videojuego ahí sí también tiene que ver con tutoriales, con modos de movimiento. El programa era muy interesante, tenía el eje del movimiento, el eje de la luz, el eje del sonido, y cómo todo eso converge en lo digital. Y ahora que fue un minisitio vinculado a la educación sexual integral, que es una ley que existe en la Argentina nueva, contemporánea, donde las nuevas generaciones también participaban en las escuelas con temas de la educación sexual integral, que es contemporáneo en la Argentina. Desafiólogos fue otro micrositio de experimentos. Y acá hay tutoriales y sobre todo mapas de máquinas Goldberg para que los chicos puedan armar en sus propias casas o en las escuelas. Estas son las máquinas Goldberg y los mapas para poder armarlas.
Acá tenemos dos, voy a describirlo brevemente. Uno fue una campaña que hicimos Transmedia que se llama Hacé volar tus sueños. Básicamente trabajamos con territorio y con digital y los niños ponían a volar dibujos, palabras o aviones con deseos, sueños o proyectos. Todo eso condujo a un montón de sueños, deseos y proyectos contados, narrados por los niños, que nosotros después investigamos en el campo. Hicimos pesquisa sobre esas narraciones. Y tenemos otro proyecto que se llamaron Experiencias Sensoriales Interactivas, que son todos juegos que trabajan con la gravedad, que trabajan con el sonido 360, que de alguna manera trabajan con las potencialidades expresivas de las nuevas tecnologías. No piensa que las tecnologías, no estamos pensando con esto que hacemos una transposición de género directamente, sino que vemos cuáles son esas potencialidades expresivas que habilitan las nuevas tecnologías y cómo podemos trabajarlas desde los sentidos. No hay dónde llegar, es simplemente experimentación. Hay una que es de la gravedad. Todos los proyectos los tenemos conceptualizados teóricamente. Desde el principio conceptualizamos teóricamente y tienen toda una justificación teórica de a qué puntos, a dónde ubican, cuáles son los horizontes, etc. Esto es una ponencia de un congreso. Esto es con el viento, jugar con el micrófono para soplar barriletes. Acá es música con lluvia, música con lluvia. Acá es sonido 360, huellas y animales que recorren y que uno tiene que descubrir. Esta es una torta de cumpleaños que uno sopla vía micrófono, te llega por mail y los niños soplan las velitas y arman su torta de cumpleaños digital y el niño lo sopla desde su pantalla. Urracapaca es un juego de música con objetos, es una banda de música argentina, trabajamos con los artistas y la banda de música hizo el videojuego con nosotros. Es música con objetos. La música finalmente es tango, folclore, música tradicional argentina. Dibujar. ¿Estamos? Bueno, esos son los dos proyectos que están por fuera del canal, pero que de alguna manera están vinculados a la filosofía también. Avanzamos. Perdón. Disculpen. Bueno, acá están un poco los números, las métricas. Nunca nos detuvimos demasiado en las métricas. La realidad es que ahora lo tenemos que hacer y me parece bien. Acá tenemos las métricas de cómo juegan los videojuegos, lo cual que para nosotros, que no tenemos grandes presupuestos de marketing, ni de difusión, ni nada, son números importantes. Tenemos todo un área dedicada a docentes, familias y dedicada para adultos, para que los adultos, tanto de las escuelas como en sus casas, los adultos cuidadores, jueguen, participen, miren, asistan con las nuevas infancias. Hay muchos textos que trabajan sobre la subjetividad contemporánea. Nos ocupamos bastante de tratar de pensar qué sería eso que tenemos ahí enfrente, que son las infancias contemporáneas, que seguro no son las infancias modernas. Bueno, tenemos código QR, implementamos una relación con YouTube Kids, donde tenemos un montón de series y está funcionando muy bien realmente. YouTube Kids, como ustedes saben, es un entorno cuidado. Para nosotros era importante también que cualquiera de los materiales esté en entornos cuidados. Nunca pedimos datos, nunca pedimos logueo, tenemos un montón de restricciones por una cuestión de legalidad y de política pública, ¿no?, que nosotros trabajamos. Actualmente estamos lanzando esta plataforma que se llama Contar, donde están todos los contenidos públicos de Argentina digitalizados. Todos los contenidos de encuentro, todas las televisiones públicas nacionales, Radio Nacional, Paca Paca y todas las televisiones, todos los contenidos del cine que se hace en el Inca, el Vacua, un montón de contenidos públicos están digitalizados en esta plataforma. Nosotros tenemos un área que es Contar Kids,
niños. Este es el actual portal y allá están las métricas contemporáneas. Nuestros usuarios del portal, nuestros usuarios de Facebook, nuestros usuarios en Twitter, en Instagram, en YouTube, que generalmente es lo que más funciona. Y estas son las acciones que hacemos en territorio, ¿no? Tenemos series, acá trabajan stop motion, esta se llama El hombre más chiquito del mundo, es una serie que se hizo con televisión francesa, que es excelente. Y acá trabajan en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, Tecnópolis Experimentores, experimentos en la Feria del Libro Infantil y en el CCK. Bueno, y acá un poco era, bueno, agradecerles a la organización. Esto fue rápido porque la verdad es que son muchos años de trabajo. La verdad es que durante todo el tiempo siempre pensamos muy cautelosamente qué estaba pasando con esta tecnología digital contemporánea en relación al diagrama de fuerzas, a las relaciones de poder. Cómo una tecnología digital en este momento histórico, pero en otro momento fue otra, estaba cambiando las relaciones de poder. Eso fue lo que pensamos desde el día 1 para poder conceptualizar el área y para seguir pensando temas actuales. Todavía no tenemos nada muy claro, porque es muy contemporáneo, pero pensar desde lo público, si es que lo público sigue existiendo, puesto que, como veíamos al principio con la investigadora de UFI, YouTube, si bien es un espacio público, está ofrecido por el mercado, ¿no es cierto? Entonces, se hace público algo que en realidad es un espacio ofrecido por el mercado. Entonces, si tenemos que seguir pensando en lo público, bueno, nosotros nos detuvimos muchísimo en hacer pesquisa con toda esta información, tenemos un montón trabajado de pesquisa, pero todavía no tenemos ninguna receta ni ninguna indicación clara y concreta de cómo trabajar lo público en entornos digitales. Todo esto está sistematizado y está publicado, así que quien quiera leerlo en detalle, está todo sistematizado en libros y publicaciones contemporáneas sobre la transformación de la subjetividad, el cuerpo y las nuevas tecnologías. Muito obrigada, Carolina. Obrigada por vir ao Brasil. Enfim, agradeço muito José Brito, Vivi e Carolina de Palma. Eu acho que a gente, enfim, tentou traçar aqui um panorama geral, mas a verdade é que são 3 canais que começaram lineares e que hoje estão totalmente envolvidos e voltados para o ambiente digital em todos os seus caminhos possíveis, também experimentando bastante, também, enfim, navegando em todas essas possibilidades, todo mundo fazendo pesquisa, todo mundo vendo que são experimentações que vai pelo acerto e erro também, né? Mas, de qualquer maneira, sempre com bastante pesquisa, embasamento, e acho que nós, que somos produtores, criadores, que queremos chegar a esse novo universo, ou as novas gerações de profissionais que já estão nesse universo, espero que, enfim, essas conversas estejam ajudando e apoiando, e eu convido todo mundo para um almoço. Nós temos aqui na Praça Benedito Calixto, que a gente está um pouco sugerindo para todo mundo, é um lugar que tem um almoço mais rápido, porque eles estão organizados assim, e a gente pode ir até lá e tentar voltar no máximo em 1 hora para a gente continuar as nossas conversas às 2h30 da tarde. Amanhã também é um dia importante, nós vamos falar um pouco sobre a votação, vamos falar sobre todas as plataformas e games e aplicativos que estão em votação e em competição. Nós contamos com vocês. E desculpa pelo atraso que acabou deixando todo mundo com um pouquinho de fome agora. Muito obrigada pela presença de vocês.